Hoje vamos estudar o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Na semana passada nós vimos o capítulo 3 e vimos que Pedro e João foram ao templo para orar e encontraram um coxo. O coxo pediu-lhes esmola e eles disseram que não tinham prata nem ouro, mas o que tinham, isso lhes iam dar. E o que é que eles tinham? Tinham a unção de Deus para curar. E curaram-no. E ele entrou com eles cantando e saltando e louvando a Deus. E eles aproveitaram depois para pregar a palavra de Deus, que não foi no poder deles que eles curaram o coxo, mas foi pelo poder do nome de Jesus. E nós vimos o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome mais poderoso além do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram, o que é necessário? E o Pedro disse-lhe, é necessário que vocês se arrependam. E eles arrependeram-se. E a gente vê que depois aqui no capítulo 4, que vamos estudar hoje, que arrependeram-se e foram agregados à igreja quase 5.000 pessoas. Entretanto, eles continuaram a pregar a palavra, e aqui no versículo 1 diz assim: falavam eles ainda com o povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinar a eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Bem, eles ficaram enfurecidos. Estamos a falar aqui das autoridades do templo. E nestas autoridades do templo, a gente vê que eles não queriam que se pregasse o Senhor Jesus Cristo. Mas eles continuavam a pregar. E a gente já vai ver o argumento que eles dão para continuarem a pregar o Senhor Jesus Cristo. Mas eles não queriam por nada, e mais tarde vem aprendê-los, a gente depois vai ver isso. Mas vamos ver hoje que eles não foram sozinhos, foram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Vejam bem, iam os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quem eram estes saduceus? Porque já viram, foram com eles. Para eu explicar quem eram os saduceus, talvez seja melhor explicar que haviam basicamente 4 grupos com influência dentro do povo de Israel, que eram os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotas. Os fariseus, a sua maior atenção está que se fosse observado, principalmente, portanto, a lei de Moisés, mas eram eles que iam ver se a lei, se as leis estavam a ser observadas ou não. Eles eram fanáticos pela pureza. Eles também observavam a pureza e o ritual. Eles queriam ver se todas essas coisas estavam a ser feitas de acordo com o que estava escrito. Depois havia os saduceus. E os saduceus eram os aristocratas de Israel. O que é que isso significa? Eram as pessoas com influência. Eles eram membros de família dos sacerdotes. Não eram tão influentes como os fariseus, mas eram ricos e eram cultos. Quando era preciso resolver algum problema, sempre eles iam com as autoridades. Estamos a falar aqui da aristocracia de Israel. Portanto, eles eram estes. Mas havia também os zelotes. Crê-se que os zelotes eram um subgrupo dos fariseus e eram extremamente zelosos. Eram completamente contra estarem sujeitos a uma força estrangeira, que neste caso eram os romanos. E eles eram tão nacionalistas que, ao contrário dos publicanos, porque os publicanos eram aqueles que iam levantar os impostos, que estavam impostos ao povo de Israel para dar a César. E é muito curioso porque Jesus tanto escolheu zelotas como escolheu publicanos. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Simão Pedro era chamado o zelota. Agora não se sabe muito bem se ele pertencia mesmo a um partido dos zelotas ou se ele era tão zeloso que começaram a chamar o zelota. Não se sabe. O que se sabe é que ele era chamado Simão o zelota. Os zelotas foram aqueles que mais tarde vieram a provocar a queda de Jerusalém, porque eles fizeram uma revolta contra Roma e a história diz que eles caíram. Jerusalém foi saqueada, foi incendiada, o templo ardeu completamente e não ficou pedra sobre pedra, como Jesus afinal tinha dito daquele lugar. Mas havia também os essênios. Os essênios eram um grupo que vivia à parte da sociedade. Eles eram pela pureza do culto, eles eram contra o culto no templo, porque para eles como comunidade eram o verdadeiro templo imaterial. Estes eram os 4 grupos que havia em Israel, mas os mais ativos
e os mais nacionalistas eram os zelotas. Estes saduceus iam com as autoridades onde quer que fosse, para impor em ordem. Então eles estão aqui sublinhados. Nós vemos então que eles continuaram a pregar a palavra de Deus e, por exemplo, no versículo 12, eles vão dizer que há um só Salvador, e esse Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles dizem a eles que não há outro pelo qual possam ser salvos. Versículo 12 assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, aqui nós vemos também, isto vai servindo para nós. Nós temos esta convicção que não há salvação em mais ninguém, a não ser no nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 16, as autoridades do templo ficam sem argumentos. Ficam sem argumentos porquê? Porque eles queriam prendê-los. Mas o povo tinha visto um grande milagre de um homem que tinha sido coxo e foi curado, e todos eles conheciam o coxo. Então eles não tinham argumentos para os prender. Veja aqui no versículo 16 diz assim: dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Pois, não podiam negar porque o poder de Deus estava ali. Isso pode acontecer nos nossos dias, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós vamos obedecer à palavra de Deus, porque Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, e quando nós vamos... nós podemos ver milagres, prodígios e maravilhas. Eu podíamos contar aqui histórias que aconteceram comigo e com pessoas com quem eu fui muitas vezes pregar, distribuir folhetos, pregar a palavra, e vermos pessoas a testemunharem de autênticos milagres que Deus fez nas suas vidas. No versículo 19, Pedro disseram aos sacerdotes, portanto, eles queriam que eles deixassem de pregar acerca do Senhor Jesus Cristo, porque eles pregavam sobre a graça e a ressurreição. E eles queriam proibi-los, mas eles disseram, e no versículo 19 diz isso, é preferível obedecer a Deus do que aos homens. Então eles dizem aqui: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Portanto, o que eles estão aqui a argumentar é que eles sentiam que pregar o Evangelho, pregar acerca do Senhor Jesus Cristo, pregar acerca da graça, pregar acerca da ressurreição, era um mandamento que lhes tinha sido dado por Deus. E eles preferiam obedecer a Deus do que aos homens. É a mesma coisa que nós, se formos um dia perseguidos, nós temos que ter esta convicção de que é preferível obedecer a Deus do que aos homens. No versículo 20 eles dizem que não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido, porque eles eram testemunhas oculares do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes são os verdadeiros apóstolos, a quem lhes foi dado a tarefa de pôr os fundamentos doutrinais na igreja. O versículo 20 diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Portanto, eles andaram com o Senhor Jesus Cristo, eles ouviram aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha dito e presenciaram a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles assistiram à transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, eles viram Jesus abrir os olhos aos cegos, pôr os surdos a ouvir, leprosos a serem curados, pessoas a ressuscitar, no caso de Lázaro. Então eles viram e ouviram, eles não podiam ficar calados. Eles foram soltos porque eles não tinham argumentos para os prender. E quando eles foram soltos, eles foram ter com os amigos crentes, não é? Foram ter com eles e foram-lhes anunciar as coisas que tinham ouvido. E é muito interessante, no versículo 24, temos depois a oração dos amigos. E a oração dos amigos está do versículo 24 ao versículo 31. Eu leio o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Vejam que a oração deles não é para os livrar das consequências de pregar o Evangelho. Não é para os livrar da prisão ou livrar da tribulação. É para Deus lhes dar ousadia para pregar a palavra de Deus, sabedoria, intrepidez. Tudo isto é aquilo que nós devemos pedir às pessoas. Hoje há pessoas a serem perseguidas por causa do nome de Jesus, e aquilo que nós devemos pedir é que Deus lhes dê coragem para eles continuarem, porque a igreja é indestrutível. Muitos morrerão, muitos já morreram, muitos ainda morrerão por causa do nome de Jesus, mas não para. O reino de Deus cresce
As conversões continuam a acontecer. As portas do inferno não prevalecerão nunca contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esta é a oração deles. Este é o teor da oração deles. Proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Deus ouviu aquela oração no versículo 31. A gente vê isso, já vamos ler. Deus ouve aquela oração e aquele lugar estremece com a presença de Deus e eles são cheios do Espírito Santo. Olha que maravilha, olha que grande bênção. Quando nós oramos a oração certa, Deus sempre está presente. Deus não responde a orações egoístas. Deus responde a orações que estão de acordo com aquilo que vai no seu coração. No versículo 31, a gente vê isto. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Está a ver? O facto de eles serem cheios do Espírito Santo era para que, com ousadia e intrepidez, continuassem a espalhar a palavra de Deus. No versículo 32 vemos que a igreja era uma verdadeira família. No versículo 32 a gente vê isso. Quer ver? Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo era uma verdadeira família. Esta igreja hoje não existe. Mas é bom que exista a solidariedade entre igrejas, entre irmãos. Deus, quando olha cá para a terra, não vê rótulos, não vê títulos de igrejas. Deus vê pessoas lavadas e purificadas no sangue do Senhor Jesus Cristo. E o que Ele deseja é que haja solidariedade, que haja amizade e que haja amor entre os irmãos que têm todos o mesmo Cristo, o mesmo Senhor e são filhos do mesmo Deus, lavados e purificados no mesmo sangue. Porque muitas vezes as diferenças entre congregações provocam ódios. Se não pertence à minha igreja, provavelmente vais para o inferno. Se não creres aquilo que eu creio, não és digno da minha amizade. Isso é diabólico, isso é infernal, é satânico. Se nós temos o mesmo Jesus, o mesmo Senhor, nós devemos considerar-nos e preferirmos uns aos outros como irmãos na fé. No versículo 33 diz que o Evangelho continuava a ser pregado com poder e o teor da pregação era a ressurreição e a graça. E ainda hoje nós devemos pregar, o teor da nossa pregação deve ser a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Era, quer ver, que o versículo 33, olha o que diz. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Eles continuaram a pregar a palavra de Deus com grande poder e a graça de Deus estava com eles. E estará consigo e comigo também, sempre que nós proclamamos a palavra de Deus, sempre nós vivemos para o Evangelho e nós reverenciamos o Espírito Santo e reverenciamos o nosso Senhor Jesus Cristo e temos temor a Deus. Agirmos como uma verdadeira família espiritual que nós somos em Cristo Jesus. Portanto, Deus é contra nós desprezarmos os nossos irmãos que pertençam a outra congregação, que pertençam a outra igreja. Se eles sabem de uma maneira, você sabe de outra, mas nós completamos uns aos outros. No versículo 34, e para terminar, não havia necessidades entre eles. Você pode ler os Atos dos Apóstolos, você vai ver que não há necessidades. Porquê? Porque é como o apóstolo Paulo dizia, aquele que teve muito não teve demais, aquele que teve pouco não lhe faltou. Porquê? Porque eles distribuíam uns pelos outros. Aqueles que tinham muito punham aos pés dos apóstolos e eles dividiam por aqueles que eram mais necessitados, de modo que não havia pobres. Na igreja de Atos não há pobres, mas há pessoas abençoadas. Perseguidas também, mas abençoadas. No versículo 34 diz assim a palavra de Deus. Pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Está a ver? Então eles viviam em harmonia uns com os outros e cuidavam uns dos outros. A igreja é mesmo isso, é nós cuidarmos uns dos outros. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos viver em verdadeira família. Quando você ora pela sua igreja, por exemplo, na cidade onde você estiver, você não deve orar só pela sua congregação. A sua oração deve ser sempre por todos os irmãos em Cristo, por todas as igrejas, para que elas cresçam, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam ungidas por Deus, para que a unção de Deus seja como a chuva no meio daquelas congregações. Deus faça expandir a sua palavra no seu coração,
que Deus enriqueça a sua vida a cada dia e que você possa meditar neste capítulo de Atos dos Apóstolos, ler e reler com espírito de oração e que a sabedoria de Deus possa inundar o seu coração. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus.